Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Eu vou dar meus prestações, só que eu vou esbanjar. Primeiro, eu vou falar sobre o caso do Donald Trump. Assim, a gente tem teorias cria, confabula coisas na nossa cabeça para racionalizar o que a gente não entende. Foi, por exemplo, assim que nasceram as religiões. Certo? E assim, por exemplo, falam como é que os atiradores de elite, por exemplo, que todo mundo fala, não atiraram no cara. Podem ter. Primeiro, assim, o atirador de elite ele faz movimentos muito sutis, porque se ele se mover 1 milímetro errado, a bala vai a centenas de metros do alvo. Perfeito? Segundo, ele estava com praticamente, o atirador, ele estava com praticamente o mesmo modelo de arma, de fuzil dos outros. Então podem ser que quem viu ele, e a polícia viu também, viram ele, viram o atirador, então podem ter pensado que ele estava paisano. Porque isso existe. É que nem, por exemplo, tem a unidade de inteligência da polícia, que é chamada de P2, que, por exemplo, não usa uniforme, tem barba, tem até aquela foto histórica do professor carregando o policial, que na verdade é um P2 carregando uma policial feminina, e por aí vai. Certo? Então, assim, eu acho que, bom, de fato já politizaram, fizeram o Trump com aquele coletivo enorme. O negócio foi aqui no topo da orelha, mas ele botou um negócio que vai até praticamente meia barba, assim, o coletivo. E o pessoal, assim, para dizer que são trampistas, colocaram também um coletivo. É certo. E assim, a gente viu que tem gente que tá conhecido do atirador, vendo que ele era uma pessoa desarrazoada, com problemas. E assim, a menos que comprovem que ele era um sicário, ele é só mais um school shooter, né? Que no caso atirou num político. Certo? E assim, como eu disse outra vez, se fosse uma conspiração de fato, eles eliminaram uma principal prova, certo? Que é o cara que sabe. Se ele fosse um pistoleiro. Uma coisa assim é o menino do Haddad. O que aconteceu é o seguinte, que teve reação do PT. Primeiro é o seguinte, nós soubemos de vários modos, principalmente tanto pela imprensa quanto que houve aumento de impostos. A gente não é quem entendeu, mas a gente ficou sabendo de coisas que a gente não sabia, como por exemplo, uma coisa taxada com tributo federal, e aí o que acontece? Fica um preço X, aí quando ela vai pro estado, digamos assim, aí esse preço X aí coloca a porcentagem de imposto, e aí veio taxado. Por quê? Porque nós estamos vendo nós estamos informados e bem informados que basicamente está tendo aumento de impostos, e assim não adianta taxar os ricos, certo? Porque ricos eles podem ter muito dinheiro, mas são uma minoria. E também não adianta taxar os pobres, porque o pobre não tem dinheiro e não dá para fazer equivalências. Tem que ter uma matemática, muitas cabeças pensando isso para fazer algo dar certo, ou pelo menos sustentável. Certo? Então, assim, o que acontece? O pessoal viu que eles estão tendo taxa, estão tendo uma perda, nós estamos tendo uma perda do poder de compra por causa desses impostos, porque o que acontece? Um imposto é um custo que está na manutenção de produtos e serviços, certo? A pessoa que presta um serviço, que faz alguma coisa, seja uma empresa, seja mais, não vai considerar um bem assim, isso daí, não, vai repassar porque foi um custo. Se não tivesse, talvez ele fosse mais barato. O preço ou se manteria ou se abaixaria, bom, certo?
Então assim, o PT ele está tentando ser o que ele é. Basicamente ele pensa que o gasto público, o gasto da sociedade, o gasto de todo mundo impulsiona a economia, certo? É basicamente como se jogar uma semente em qualquer pó, e aí eu digo, seja terra, seja areia, e jogar água em cima a cada dia e vai nascer uma árvore assim enorme, um jequitibá, entendeu? O que não vai. Então assim, como eles não têm dinheiro, se sair imprimindo eles vão ter, eles sabem o que acontece. Então basicamente eles têm que fazer isso. Como os plutocratas estão no poder, digo isso, gente que pode influenciar, porque o povo nunca contou na equação do poder, não só no Brasil, mas em praticamente qualquer lugar, certo? Então assim, o imposto veio para as camadas mais pobres, mais longe do poder, certo? E é isso. Então assim, vão se taxar. E assim, a reação do PT, a reação da esquerda, dos seus influencers, foi isso. Dos memes do Haddad, do Tachad. Foi o quê? Foi dizer que é um ato de extrema esquerda, mas também criou uma conspiração. Às vezes é um bando de moleque, um bando de gente que tá sem ter o que fazer e achou que tá fazendo piada de algo que tá acontecendo, certo? Eles não estão fazendo uma autocrítica, eles estão criticando uma coisa que está refletindo as ações deles, certo? Pode ser que tenha um gabinete do ódio, digamos assim, pode, mas assim, de fato tem alguém falando algo que tá todo mundo vendo. Tá tendo taxas e não tá tendo nada. É que nem o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, para quem esqueceu, ele disse que o Lula não mandou nada depois que saiu dos Trend Topics, o Rio Grande do Sul e como chama? E as enchentes. Então, assim, é isso. Perfeito. Então, assim, não tem muito o que dizer. Eu acho que assim que é interessante pensar, oportuno, na verdade, é também o Maduro. Ele já fincou o pé no chão dizendo que ele vai ficar no poder, independente do que os eleitores querem, certo? E aí pode ser que ele tenha prove do próprio veneno, né? Afinal, imagine uma população revoltada, né? Uma população revoltada, generais sabendo que a casa pode cair, aí então eles vão virar o revólver para ele, certo? E aí vão escolher a democracia para o bem do povo. Coisa de América Latina. Certo? Bom, e é isso que eu acho que é importante ressaltar. O Maduro mostrou os dentes e já disse que de forma ameaçadora, não foi esse sorriso assim, não, foi de forma ameaçadora. E aí fica complicado o Lula requentar aquela frase que ele disse que a Venezuela tem excesso de democracia. Porque a justiça eleitoral venezuelana fica indeferindo todos os processos, todas as candidaturas dos opositores, que são competitivos. Certo? Então assim, por exemplo, eles não vão tirar alguém como um Iemael, por exemplo, um Enéas, que a pessoa acha que ele tem uma grande panaceia para resolver todos os problemas do Brasil. É que nem o Nióbio, que nem todo mundo fala porque ele está barato, certo? O Brasil só tem 93% das reservas, ou 97%, não me lembro ao certo, mas é uma quantidade enorme, porque ela é comercialmente viável, senão fica debaixo da terra, certo? Por exemplo, é que nem ouro. O ouro, se
se não for comercialmente, se ele não se pagar, se ele não der lucro, deixa ele na debaixo da terra. Certo? Isso daí eu deixo pra um trouxa que vai lá com uma colher assim, cavar o túnel, certo? Um túnel. E aí vai. E bom, é isso. Tem mais algum assunto que eu tinha? Mais um assunto que eu queria falar, porém se eu esqueci é porque ou eu estou ficando senil como o Joe Biden, ou eu não sou, ou não é importante. Então, do mais, é isso. Sejam felizes.